A paz do Senhor Jesus seja com você. Sou o evangelista Lu Martins, e hoje eu preciso te perguntar algo que corta a alma. Você crê que Jesus vive, mas onde ele está agora, de verdade? Você crê na ressurreição, mas imagina um Cristo real, glorificado, com corpo, diante do Pai? E se a morte cai no Calvário, por que ainda enterramos gente santa? Por que ainda choramos diante do caixão? Por que o cemitério ainda abre sua boca? Respostas rasas produzem fé frágil, e fé frágil treme no hospital, treme no velório, treme na madrugada silenciosa. Então hoje nós não vamos correr pela superfície, nós vamos entrar na palavra, respirar a tensão dos discípulos, tocar o espanto da ressurreição, subir o monte da ascensão, e encarar o mistério até o fim, em Lucas 24, em João 20, em Atos 1, em 1 Coríntios 15, em Hebreus, em Romanos, em Filipenses, até que a sua esperança tenha chão, sangue, corpo e glória. As portas estão fechadas, e não estão fechadas por prudência somente, estão fechadas por medo. Medo de passos na rua, medo de mãos batendo na madeira, medo de soldados, medo de serem os próximos. O ar dentro do cenáculo pesa no peito, ninguém ali respira livremente, porque o nome de Jesus ainda queima nas ruas de Jerusalém. Em Lucas 24, versículos 36 a 39, enquanto eles ainda falam sobre o que ouviram, enquanto tentam costurar relatos quebrados, enquanto um olha para o outro querendo crer e não conseguindo crer por inteiro, Jesus aparece no meio deles e diz: "Paz seja com vocês." Não é uma lembrança entrando no aposento, não é uma sensação religiosa, não é um vulto de luto coletivo. Ele entra, ele toma o centro, ele fala. E quando ele fala, o coração deles não descansa de imediato, pelo contrário, o susto sobe como fogo pelo corpo, a garganta trava, o olhar arregala, as pernas enfraquecem. Lucas 24, versículo 37, diz que eles ficam assustados e com medo, pensando que estão vendo um espírito. Sente esse momento, porque aqui a fé não aparece pronta, ela treme antes de se firmar. Um discípulo aperta o próprio manto entre os dedos suados, outro retrocede meio passo, outro tenta entender se o trauma enlouqueceu todos ao mesmo tempo. A mente corre, isso não pode estar acontecendo, nós o vimos morrer, nós ouvimos o ferro, vimos o sangue, vimos a lança, vimos o sepulcro. Como o morto está agora respirando no meio da sala? E é exatamente nessa tensão que Jesus não repreende a humanidade deles com dureza, ele conduz o medo para a evidência. Em Lucas 24, versículo 38, Jesus pergunta: "Por que vocês estão perturbados, e por que se levantam dúvidas no coração de vocês?" Repara nisso, ele não fala apenas do pensamento, ele fala do coração, porque a dúvida não é sempre intelectual, muitas vezes ela sangra, muitas vezes ela nasce da dor. Então ele avança, e cada gesto dele carrega misericórdia encarnada. Em Lucas 24, versículo 39, ele diz: "Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo, toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho." Isso muda tudo, porque o ressuscitado não volta como ideia, ele volta com identidade, com continuidade, com humanidade glorificada. Imagine o silêncio cortando a sala. Ninguém se mexe no primeiro segundo. O convite está no ar: toquem-me. Quem toca primeiro? Quem vence o pânico antes do restante? Talvez uma mão se levante devagar, talvez um dedo trema no caminho, talvez o discípulo pense: se isso atravessar o vazio, eu desmorono por dentro, mas se isso encontrar carne, então tudo que eu sei sobre a morte terá de mudar. E a mão encontra realidade, encontra calor, encontra matéria, encontra marca. Não é ilusão, não é memória coletiva, não é um consolo místico para homens traumatizados. O Cristo ressurreto está diante deles, em Lucas 24, com mãos que ainda carregam o testemunho da cruz. Agora percebe a profundidade disso, as marcas permanecem, mas a morte não governa mais essas marcas. O que antes era sinal de execução, agora é selo de vitória. O corpo é o mesmo, e não é o mesmo no sentido de fraqueza, é o mesmo Jesus, e agora transbordando vida indestrutível. Um discípulo toca os pés, e a mente tenta alcançar a avalanche de verdade. Os mesmos pés que foram perfurados agora sustentam o Senhor em pé diante de nós. Outro encara as mãos e talvez se lembre do pão partido, das multidões alimentadas, dos leprosos tocados, das crianças abraçadas.
As mãos não desapareceram na glória, a glória atravessa as mãos. Lucas 24, versículo 40, diz que tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas o espanto continua grande demais para caber de uma vez no coração humano. O versículo 41 declara algo quase desconcertante: eles ainda não criam, tão cheios estavam de alegria e de espanto. Isso é lindo demais, porque existe um tipo de notícia tão gloriosa, que a alma vacila antes de descansar nela. Não é incredulidade fria, é excesso de assombro. É como se o coração dissesse: eu quero cair nisso, mas se eu me entregar e for falso, eu morro de novo. Então Jesus vai ainda mais fundo na prova, não por necessidade dele, mas por amor à nossa fraqueza. Em Lucas 24, versículos 41 a 43, ele pergunta: vocês têm aqui algo para comer? Eles oferecem um pedaço de peixe assado, e ele come diante deles. Escuta isso com toda a força do Evangelho: o ressuscitado mastiga. O Senhor da Glória recebe alimento diante de olhos humanos. O vencedor da morte não está reduzido a uma alma flutuante, ele está vivo em realidade corporal glorificada. O peixe passa pelas mãos, o cheiro do assado sobe, os olhos seguem cada movimento, ninguém pisca direito. O maxilar se move, a boca real mastiga, a garganta engole. E a fé deles começa a se reorganizar em cima da verdade concreta. Ele vive. Ele é o mesmo. Ele venceu. A humanidade não foi abandonada no túmulo, foi redimida através dele. E talvez você esteja ouvindo isso com uma pergunta ardendo por dentro: se Jesus tem corpo glorificado, então o céu não é um lugar de abstrações? Exatamente, o céu recebe o Filho encarnado e ressuscitado, o mediador entre Deus e os homens continua sendo homem. O Cristo exaltado não descarta a humanidade como se fosse roupa velha depois da obra, ele leva a humanidade redimida à presença do Pai. É por isso que respostas superficiais machucam tanto, porque transformam a ressurreição em metáfora bonita, quando a Escritura a apresenta como invasão real da nova criação no meio da história. Mas o coração humano ainda precisa de outra cura, porque tocar as marcas e ver o peixe não responde apenas se Jesus vive, responde também quem ele é para nós agora. Então a memória nos empurra para outra sala fechada, em João 20, versículos 26 a 29. 8 dias se passam, e os discípulos estão novamente dentro de casa, as portas estão trancadas outra vez. O medo ainda não desaprende de uma hora para outra. E Tomé está ali. Tomé, o homem que carrega uma honestidade ferida. Tomé não quer rumor, Tomé não quer entusiasmo emprestado, Tomé quer verdade tocável. Antes, em João 20, versículo 25, ele já abriu o coração sem maquiagem: se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, e não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. A gente que julga Tomé rápido demais, mas olha de perto, ele não está brincando com o sagrado, ele está esmagado pela brutalidade do Calvário. Ele sabe o que uma lança faz, ele sabe o que pregos fazem, ele sabe que crucificados não voltam andando pelas casas. Então agora, em João 26, Jesus vem, as portas continuam fechadas, e mais uma vez ele se coloca entre eles e diz: paz seja com vocês. Essa paz não ignora o pavor, ela entra nele. E então o olhar de Jesus encontra Tomé, direto, pessoal, sem rodeio, sem humilhar publicamente a ferida do discípulo. Em João 20, versículo 27, ele diz: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Que golpe santo é esse? Tomé ouve da boca do Senhor exatamente as palavras que ele pensou estar guardadas no ambiente privado da incredulidade. Jesus conhece a frase, conhece a exigência, conhece a rachadura. O rosto de Tomé perde a cor por um instante, porque não está apenas diante de um homem vivo, está diante do Senhor que conhece o íntimo. A mão que queria prova agora pesa, porque tocar já não é mera curiosidade, tocar é render-se. O dedo se aproxima das marcas, a mão se move em direção ao lado aberto, e toda a resistência construída na dor começa a ceder. O Cristo ressurreto não destrói Tomé por sua lentidão, ele o encontra no ponto exato da sua crise. Então explode a confissão. Em João 20, versículo 28, Tomé responde: Senhor meu e Deus meu. Repara, a dúvida não termina num conceito frio, termina em adoração. A mão que precisava tocar agora se curva por dentro. A boca que exigia evidência agora confessa glória. O encontro com o ressuscitado faz isso. Ele não apenas informa a mente,
ele reposiciona a alma inteira. Jesus então fala para além de Tomé, em João 20, versículo 29, porque você me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. E aqui estamos nós, não na desvantagem da distância, mas sustentados pelo testemunho apostólico que nasce de homens que tocaram, viram, ouviram e comeram com ele depois de ressuscitado. Percebe como o Espírito de Deus está construindo algo sólido. Lucas 24 mostra carne e ossos, peixe e presença. João 20 mostra marcas, lado aberto e confissão. A ressurreição não cabe numa religião sentimental. Ela é pública, concreta, histórica, corporal. E essa verdade nos prepara para a pergunta inicial voltar com força total. Se Jesus realmente está vivo, com o corpo glorificado, onde ele está agora? Ele permanece vagando pela terra? Ele se dissolve no espiritual? Ele retorna a um estado invisível, sem humanidade? A Escritura não deixa essas perguntas no nevoeiro, ela nos leva para o monte. Agora os passos sobem, e os discípulos caminham com o Senhor ressuscitado. Em Atos 1, versículos 9 a 11, a promessa e a perplexidade se encontram no mesmo instante. Jesus já falou sobre o Espírito, já alinhou o coração deles para a missão, já redirecionou a ansiedade deles sobre tempos e datas. Ainda existe pergunta no grupo, ainda existe expectativa meio torta sobre restauração política, ainda existe muito a amadurecer. Mas o Cristo não espera que eles entendam tudo para agir soberanamente. Ele os conduz até o momento em que o céu e a terra se encostam diante de olhos humanos. Sente o peso desse instante, porque ele não demora muito no texto, mas carrega a eternidade. Em Atos 1, versículo 9, depois de ter dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Enquanto eles olhavam. A palavra faz questão de dizer isso, porque ninguém ali está distraído, ninguém pisca para o lado, ninguém recebe essa verdade por boato. Eles olham. O pescoço se inclina para cima. Os olhos seguem o Senhor. Há coração apertado. O chão continua embaixo dos pés deles, mas o Filho sobe. Não é uma parábola acontecendo, é a ascensão do Cristo ressuscitado. Talvez um discípulo dê um passo involuntário para frente, como se o corpo quisesse segui-lo. Talvez outro sinta o coração acelerar com a estranha mistura de perda e glória. Porque ele sobe, e ao mesmo tempo não está os abandonando. Ele se eleva, e isso não significa ausência vazia, significa exaltação. A nuvem o encobre da vista, e essa nuvem nas Escrituras nunca é mero detalhe meteorológico. Ela traz a memória da presença divina, da majestade, do Deus que se revela e vela ao mesmo tempo. O céu não engole uma ideia justa, o céu recebe o Filho encarnado, crucificado, ressuscitado, glorificado. A humanidade de Jesus entra na glória celestial sem deixar de ser humanidade. Os discípulos continuam olhando fixamente para o céu. Atos 1, versículo 10, eles permanecem ali como quem tenta segurar o último vislumbre, como quem quer transformar segundos em morada. O olhar deles fica preso naquele ponto onde a nuvem fecha o mistério. E então aparecem dois homens vestidos de branco e perguntam: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Este mesmo Jesus. Não outro. Não uma energia. Não uma lembrança desencarnada. Este mesmo Jesus. Essa frase é um terremoto santo contra toda noção fraca de Cristo. O mesmo Jesus que come peixe em Lucas 24, o mesmo Jesus que mostra as feridas em João 20, o mesmo Jesus que fala paz ao coração aterrorizado, é o Jesus que sobe em Atos 1, e é o mesmo que voltará. Há continuidade, identidade, corporeidade glorificada e autoridade real. O céu agora não é um lugar distante onde nossa humanidade é irrelevante, porque em Cristo nossa humanidade já entrou ali. O Filho de Deus não salva o homem descartando o humano, ele salva assumindo, redimindo e exaltando a natureza humana em sua própria pessoa. Aqui Hebreus começa a brilhar com força esmagadora. Hebreus 1, versículo 3, declara que o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Se assentar não é linguagem de cansaço, é linguagem de obra consumada e autoridade entronizada.
O Cristo que sobe não sobe para desaparecer, sobe para reinar. Ele está à direita do Pai, não como símbolo fraco, mas como Rei sacerdote vivo, intercessor real, Senhor exaltado. E Hebreus 8, versículo 1, aperta ainda mais o centro da verdade. Temos um sumo sacerdote como esse, que se assentou à direita do trono da majestade nos céus. O sumo sacerdote não é apenas divino em conceito, ele é o mediador que entrou por nós. E Hebreus 7, versículo 25, nos dá consolo para o presente. Por isso também pode salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Ele vive sempre. Não vive por lembrança. Não vive por influência. Não vive como legado apenas. A vida eterna, vive sempre, e intercede. Agora a pergunta volta diferente. Se ele vive sempre e intercede, então por que a morte ainda entra nas casas? Por que ainda luto? Por que ainda lençol frio? Por que ainda cemitérios? Por que ainda mãe chorando, filhos enterrando pais, esposa segurando alianças com as mãos tremendo? Se a cruz derrota a morte, por que o último suspiro ainda existe? Essa é a ferida que muita gente não consegue formular, e quando não formula, carrega confusão escondida. Mas a Escritura não foge disso, ela nos leva diretamente para 1 aos Coríntios 15. Em 1 aos Coríntios 15, versículo 20, Paulo afirma, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Há primícias. Essa palavra não é enfeite teológico, ela é chave. Primícias são o primeiro fruto que anuncia a colheita inteira. Jesus não ressuscita como exceção isolada sem continuidade, ele ressuscita como começo de uma nova humanidade redimida. O túmulo vazio de Cristo não é apenas o final feliz dele, é o anúncio do futuro do seu povo. O que acontece na cabeça da igreja acontece antes na cabeça do corpo. Cristo ressuscita primeiro para garantir que os seus virão depois. Mas Paulo continua, em 1 aos Coríntios 15, versículos 21 e 22, visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos vem por meio de um só homem, pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. A Bíblia aqui não trata a morte como parte natural e amiga da experiência humana, trata como invasora ligada à queda. A morte entra por Adão, a vida irrompe por Cristo. E isso importa demais, porque o cristão não precisa romantizar a morte para ter esperança. Nós não chamamos a morte de bela, nós a chamamos de inimiga derrotada em processo de destruição. O Evangelho não pede que você admire o inimigo, pede que você veja o inimigo condenado. 1 aos Coríntios 15, versículos 23 a 26, organiza a batalha, cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo, o primeiro fruto, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem, então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder, pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Percebe a tensão gloriosa? A vitória começou, mas a consumação total ainda avança para o último dia. O veneno da serpente foi esmagado na cabeça, mas os espasmos da guerra ainda são sentidos na história. O veredito já saiu, a execução final da sentença se aproxima. É por isso que ainda há funerais, mas não haverá funerais para sempre. A cruz derrota a morte juridicamente, porque o salário do pecado é enfrentado pelo Cordeiro. A ressurreição inaugura a ruína histórica da morte, porque o túmulo já não consegue reter o Santo de Deus. Mas a destruição plena da morte aguarda o retorno do Rei, quando aquilo que começou em Cristo alcançará todos os que são dele. Então, quando você pergunta, se Jesus venceu, por que ainda enterramos os santos? A resposta bíblica não é superficial. Enterramos, porque vivemos entre a inauguração da vitória e sua consumação final. Enterramos, porque o último inimigo ainda agoniza, embora já esteja sentenciado. Enterramos em lágrimas, mas não como quem entrega o amado ao nada. Paulo sobe ainda mais em 1 aos Coríntios 15, versículos 54 a 57, quando o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal, da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus,
que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Escuta bem, a morte ainda fere, mas já não envenena o cristão com condenação final. O ferrão decisivo foi arrancado em Cristo. E para sentir isso na pele, deixa a palavra nos empurrar para outra casa, outra multidão, outro momento em que a morte parece falar alto demais. Em João 11, a notícia cai como pedra sobre o peito: Lázaro morreu. As irmãs já enviaram recado antes: Senhor, aquele a quem amas está doente. Elas esperam urgência, esperam passos apressados, esperam intervenção imediata. Mas os dias passam, e a ausência de Jesus pesa como silêncio incompreensível. Quando finalmente ele chega perto de Betânia, o luto já tomou o ambiente. Gente entra, gente sai, vozes consolam, mãos seguram ombros, olhos inchados denunciam horas de choro. O túmulo não é teoria aqui, é perda concreta. Marta corre ao encontro de Jesus, em João 11, versículo 21, e sua frase vem rasgando o coração: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Não há polidez religiosa nessa fala, há fé ferida, há amor esmagado, há uma verdade que não sabe ainda onde repousar. Ela ainda crê, mas está sangrando por dentro. Jesus responde, em João 11, versículo 23, seu irmão vai ressuscitar. Marta pensa no futuro mais distante, na grande esperança final, e responde, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Ela tem doutrina correta, mas a dor ainda aperta a garganta. Então Jesus entrega uma das afirmações mais avassaladoras da Escritura, em João 11, versículos 25 e 26, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Repara, ele não oferece apenas um evento futuro, ele se apresenta como a própria fonte pessoal da ressurreição. A vida eterna não é um mecanismo automático, é união com Cristo. Marta ouve isso em meio ao luto, não em sala de aula, não em ambiente controlado, mas com o cheiro do sepulcro próximo e a ausência do irmão latejando no peito. E essa é a nossa história também. Perguntas eternas chegam enquanto o caixão ainda está diante de nós. Maria vem depois, e em João 11, versículo 32, repete quase a mesma frase: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. O luto das duas fala semelhante, mas cada coração treme de um jeito. Ao ver Maria chorando, e os judeus que a acompanham também chorando, Jesus se perturba profundamente. João 11, versículo 35, diz com uma concisão devastadora: Jesus chorou. O Senhor que vai levantar o morto em instantes ainda assim chora diante da morte. Isso muda o nosso luto para sempre, porque mostra que chamar a morte de inimiga não é falta de fé, é concordar com o próprio Cristo. Ele vai ao túmulo, em João 11, versículo 39, e ordena, tirem a pedra. Marta reage com a sinceridade brutal de quem conhece o processo da decomposição. Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. A morte ali não é abstrata, ela já marcou o corpo. A pedra pesa, mãos a empurram, o som do esforço ecoa, e todo mundo prende a respiração diante da abertura escura. Jesus ergue os olhos e ora ao Pai, não para pedir poder como quem duvida, mas para que creiam que ele foi enviado. Então, em João 11, versículo 43, ele clama em alta voz: Lázaro, venha para fora. E o morto sai. Os pés e as mãos ainda estão envolvidos em faixas, o rosto ainda coberto por um pano, e mesmo assim ele sai. Gente retrocede em choque, outros levam as mãos à boca, alguns não conseguem organizar o que estão vendo. Jesus ordena, em João 11, versículo 44, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Mas entende algo crucial: Lázaro volta para esta vida ainda sujeita à morte futura. Ele é sinal, não consumação. Ele prova o senhorio de Cristo sobre o túmulo, mas ainda aguarda a ressurreição final gloriosa. O milagre aponta para algo maior, porque até Lázaro precisará um dia morrer de novo, enquanto Cristo ressuscita para nunca mais morrer. Por isso João 11 conversa tão profundamente com 1 Coríntios 15. Jesus não trata a morte como ilusão, ele a enfrenta chorando, confrontando, vencendo em sinal e prometendo sua derrota final. O cristão então aprende 2 coisas ao mesmo tempo: pode chorar no túmulo e pode esperar contra o túmulo. Pode chamar a morte de inimiga e pode olhar além dela.
Pode sentir a falta física de quem partiu e ainda assim recusar a mentira de que o túmulo tem a última palavra. Em Cristo, o cemitério não é trono, é espera. Agora junta tudo dentro da alma, o cenáculo de Lucas 24, a sala fechada de João 20, o monte de Atos 1, a argumentação ardente de 1 aos Coríntios 15, a casa de luto de João 11. O que a Escritura está gritando para nós? Que Jesus está vivo de verdade, em corpo glorificado, exaltado à direita do Pai, intercedendo pelo seu povo, e que a morte, embora ainda presente no tempo, já foi ferida de modo irreversível pela obra dele. Não seguimos um mártir lembrado, seguimos um rei vivo. Romanos 8, versículo 23, coloca isso dentro do nosso peito com realismo e esperança. Nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Não apenas a redenção da alma, a redenção do corpo. O Evangelho não termina em escapar da matéria, termina na redenção integral da pessoa. Gememos, sim. O Espírito em nós não elimina todo suspiro, pelo contrário, faz o suspiro apontar para o destino certo. Quem tem o Espírito não vira pedra emocional, vira peregrino com esperança. Há gemido santo em quem aguarda a redenção completa. E Filipenses 3, versículos 20 e 21, derrama ouro puro sobre a identidade cristã, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Isso é espantoso. O corpo glorificado de Cristo não é apenas prova da vitória dele, é o molde prometido da nossa futura transformação. O que sobe em Atos 1 desce um dia como padrão da nossa glória futura. Então, quando o inimigo sussurra no ouvido do cristão enlutado, acabou, tudo termina na cova, sua resposta não precisa nascer de força emocional, nasce da Escritura. Você pode dizer, meu Senhor vive, meu Senhor reina, meu Senhor intercede, meu Senhor voltará, e meu corpo humilhado não será a versão final da minha história. Quando o medo da morte tenta governar suas decisões, tenta roubar sua alegria, tenta te paralisar em noites silenciosas, você pode lembrar, em Hebreus 7, versículo 25, ele vive sempre para interceder por mim. Em João 11, ele é a ressurreição e a vida. Em Atos 1, ele sobe e voltará. Em 1 aos Coríntios 15, a morte é o último inimigo, não o soberano final. E eu preciso falar com quem está ferido por luto recente, com quem ainda sente o perfume de alguém na roupa guardada, com quem ainda olha o telefone por reflexo, com quem ainda se pega pensando que vai ouvir a voz de novo na próxima esquina da casa. O Evangelho não manda você fingir força. Jesus chorou diante do túmulo. O Evangelho também não manda você fazer paz sentimental com a morte. Ela continua sendo inimiga. Mas o Evangelho te proíbe de chamar a morte de vencedora quando Cristo já saiu do sepulcro. O choro do santo nunca é sem horizonte. Talvez você diga, Lu Martins, eu entendo a doutrina, mas meu coração ainda treme. E eu te respondo com ternura, os discípulos também tremem. Eles veem e ainda custam a crer de tão espantados. Tomé precisa ser encontrado na ferida exata. Marta confessa fé com a voz embargada. Maria chora aos pés de Jesus. A Bíblia não apaga o processo humano, mas o atravessa com a presença do Senhor vivo. Então não transforme sua luta em prova de abandono. Leve sua luta para aquele que mostra as mãos, que mastiga o peixe, que chama Lázaro, que sobe ao céu, que reina, que intercede. Sua fraqueza não afasta o Cristo ressurreto, ela te empurra para ele. O veredito espiritual de hoje é este: Jesus não está perdido num símbolo religioso, nem dissolvido numa espiritualidade vaga. Jesus está vivo, entronizado, em corpo glorificado, à direita do Pai, e por isso a esperança cristã é concreta. A morte foi derrotada em princípio e será destruída em plenitude. Nós ainda enterramos os nossos, mas não os entregamos ao esquecimento absoluto. Nós ainda sofremos, mas não sofremos sem promessa. Nós ainda esperamos, mas esperamos em cima de uma ressurreição já acontecida. O túmulo de Cristo vazio sustenta o futuro do teu corpo cansado. Agora vem o espelho,
Essa história antiga é a sua história de hoje. O cenáculo é a sua mente quando o medo tranca tudo por dentro. Tomé é a sua honestidade ferida quando a dor exige prova. Marta e Maria são o seu coração diante da ausência insuportável. O Monte da Ascensão é o lugar onde você decide se acredita num Cristo real ou numa ideia religiosa. 1 aos Coríntios 15 é o chão da sua esperança quando o cemitério tenta parecer definitivo. E Filipenses 13 é a promessa sobre o seu corpo cansado, ansioso, doente, envelhecido, humilhado. Ele não será o capítulo final. Então viva como quem pertence ao ressuscitado. Sofra, mas não se renda ao desespero. Chore, mas não negocie a verdade. Enterre com lágrimas, mas plante em esperança. Ore com sinceridade, porque o Cristo exaltado te ouve. Lute contra o pecado, porque seu destino não é a cova, é a glória. Console outros com ternura, porque a doutrina da ressurreição não é arma fria, é pão para enlutados. Santidade cristã nasce também de saber para onde o corpo vai. Agora eu quero transformar tudo isso em vida prática, porque doutrina sem aplicação pode ficar apenas na mente, e o Senhor quer firmar sua esperança no cotidiano. Quando você acordar com ansiedade, lembre-se de que Cristo vive e governa, então sua manhã não nasce órfã. Quando o medo visitar a madrugada, fale com o Senhor exaltado, porque Ele não é memória distante, Ele intercede por você agora. Quando a notícia ruim bater na porta, não se entregue ao pânico como quem não tem promessa, respire fundo na palavra, e diga à sua alma que o ressuscitado continua no trono. A ressurreição de Jesus não serve apenas para o último dia, ela sustenta esta terça-feira, este hospital, esta conta, este luto, esta batalha secreta. No dia a dia, isso também muda a forma como você trata o seu corpo, a dor do próximo e a caminhada da fé. Você não despreza o corpo, porque Deus promete redenção ao corpo. Você não brinca com o pecado, porque foi chamado para a glória. Você não olha para os irmãos como se fossem apenas companhia temporária, porque em Cristo somos família que caminha rumo à ressurreição. E você também não despreza a comunhão online, porque o Senhor pode consolar, ensinar e reunir seu povo até aqui, neste ambiente, nesta congregação de comentários, nesta mesa digital onde a palavra continua alcançando corações. Onde Cristo reina, a graça alcança, inclusive por meios que muitos não entendem. Se hoje você está atravessando luto, faça algo simples e profundo, apresente pelo nome diante de Deus a pessoa cuja ausência dói, e peça ao Senhor consolo verdadeiro. Se hoje você luta com medo da morte, abra João 11, leia devagar, e repita as palavras de Jesus até que seu coração pare de correr sozinho. Se hoje você anda espiritualmente frio, volte para 1 aos Coríntios 15 e deixe a ressurreição reorganizar sua coragem. Se hoje você está cansado, volte para Hebreus 7, versículo 25, e descanse na verdade de que Ele vive sempre para interceder por você. Quem crê no Cristo vivo nunca ora para um céu vazio. E agora, onde você estiver, eu quero orar com você, com fé, com reverência e com expectativa santa. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu te peço por esta vida que está ouvindo esta mensagem agora. Visita este coração com a força da tua palavra, quebra toda névoa de confusão, toda mentira de desespero, todo pavor escondido da morte, e derrama a certeza de que Jesus Cristo está vivo, ressuscitado, entronizado e reinando. Consola quem chora, sustenta quem está fraco, levanta quem está sem ânimo, cura feridas abertas pelo luto, e faz nascer esperança onde só havia silêncio pesado. Que a verdade do Evangelho entre não apenas na mente, mas no peito, nos pensamentos, no sono, na casa e nos passos desta pessoa. Senhor Jesus, Tu és a ressurreição e a vida, então toca agora quem está com medo, toca quem recebeu diagnóstico difícil, toca quem perdeu alguém amado, toca quem vive assombrado pelo futuro. Que toda cadeia de ansiedade seja quebrada pela Tua paz. Que toda opressão de desespero recue diante da Tua presença. Que toda culpa seja levada à cruz, e que a consciência seja lavada pela Tua graça. Ensina esta pessoa a viver em santidade, em confiança e em esperança concreta, esperando a redenção do corpo e a Tua vinda gloriosa. Firma os joelhos fracos, fortalece as mãos cansadas, renova a mente abatida, e enche esta casa com a presença do Espírito Santo. Pai amado, eu também te peço por cada família representada aqui, derrama reconciliação, derrama cura, derrama provisão, abre portas de paz, fecha brechas de destruição,
e estabelece tua mão sobre cada detalhe da vida deste espectador. Que a leitura bíblica volte a ter sabor, que a oração volte a ter fogo, que a esperança volte a ter voz. E se houver alguém ouvindo esta mensagem em lágrimas, transforma este momento em altar, transforma esta dor em clamor, e transforma este clamor em encontro contigo. Que Cristo seja maior do que o medo, maior do que o luto, maior do que a memória da morte, e maior do que qualquer noite escura. Se esta mensagem falou ao seu coração, permaneça conosco neste canal, inscreva-se no Palavra Pura, porque aqui nós abrimos a Escritura com profundidade, reverência e esperança, para fortalecer sua fé em tempos difíceis. E ao terminar este vídeo, siga para o próximo conteúdo que está aparecendo na tela final, porque ele pode ser exatamente a continuação que o Senhor preparou para o seu coração hoje. Antes de ir, me responde algo simples nos comentários. Qual verdade mais falou com você hoje? Jesus vive, Jesus intercede, ou Jesus voltará? Sua resposta pode fortalecer alguém que está lendo em silêncio nesta congregação online. Que o Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado que vive para sempre, fortaleça o seu coração cansado, enxugue suas lágrimas com esperança verdadeira, e encha sua casa com a certeza da ressurreição. Que o Pai te sustente, que o Espírito te console, e que você viva sem pânico diante da morte, esperando o dia em que Ele transformará o nosso corpo humilhado para ser semelhante ao seu corpo glorioso. E que sobre a sua vida haja paz, firmeza, consolo e santa expectativa. Em nome de Jesus. Amém. Para quem permaneceu até aqui, existe mais uma peça escondida nessa esperança, porque se você quer entender como Cristo vivo sustenta um santo diante da morte, então precisa entrar comigo numa prisão romana, onde correntes pesam nos pulsos, a umidade sobe pelas pedras, e a sentença do império já paira no ar como um animal rondando a cela. Ali não encontramos um homem negando a realidade da morte, encontramos um apóstolo olhando para ela sem chamar de senhora, porque seus olhos já foram conquistados por um Senhor maior. É noite, ou quase isso, porque dentro da prisão o tempo perde nitidez, e a luz entra cansada por uma abertura estreita, desenhando linhas fracas sobre o chão áspero. Paulo está ali, não como filósofo distante, mas como servo gasto, marcado, envelhecido por viagens, açoites, naufrágios, perseguições e lágrimas, e ainda assim carregando dentro do peito uma chama que Roma não consegue apagar. Do lado de fora, o império continua respirando sua arrogância de ferro, guardas entram e saem, passos ecoam no corredor, chaves se movem, vozes baixas se cruzam. Mas naquele espaço apertado existe outro tipo de governo, porque o homem acorrentado serve ao rei que subiu ao céu e se assentou à direita da majestade, e isso muda o jeito como a última porta é enxergada. Timóteo não está ali naquele instante, mas está presente no coração do apóstolo, como filho amado na fé, como continuidade viva do evangelho, como pastor jovem precisando de coluna firme para dias escuros. Então Paulo começa a ditar, ou talvez a escrever com o peso dos próprios dedos cansados, e cada frase vem como herança de um homem que sabe que o relógio da terra está curto. Ele não mascara a proximidade do fim, não prefere frases genéricas, não escolhe abstrações suaves, pelo contrário, ele abre o peito e deixa a verdade caminhar inteira pelas palavras. Em 2 Timóteo 4:6, ele declara, porque eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, e o tempo da minha partida está próximo. Percebe a serenidade dessa confissão. Ele não diz que a morte venceu, ele diz que sua partida se aproxima, como quem fala de travessia, não de aniquilação. A imagem é sacerdotal e dolorosa ao mesmo tempo, derramado como oferta, como algo entregue no altar, como vida esvaziada não pelo acaso, mas diante de Deus. O sangue que pode ser exigido pelo império não será o significado final da sua existência, porque até o martírio, nas mãos de Cristo, deixa de ser desperdício e passa a ser entrega. Talvez um guarda observe sem compreender, talvez veja apenas um judeu envelhecido murmurando palavras estranhas sobre partida e oferta. Mas o céu escuta outra coisa, escuta um homem que aprendeu a interpretar a própria morte à luz da ressurreição do seu Senhor. E então vem a memória da corrida, não de uma vida sem tropeços, mas de uma fidelidade sustentada pela graça. Em 2 Timóteo 4:7, Paulo diz, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Não há orgulho carnal nessa frase, há o descanso sóbrio de quem sabe que não largou o evangelho para salvar a pele. Combati o bom combate, porque houve combate real, houve oposição de fora, houve feridas por dentro,
houve abandono de alguns, houve noites frias, houve cadeias. E ainda assim o combate é chamado de bom, não por ser fácil, mas por ter sido travado por uma causa santa, debaixo do senhorio do Cristo vivo. Terminei a corrida, e isso tem peso precioso quando dito por quem está preso, porque o corpo pode estar encurralado, mas a vocação não foi interrompida. Roma pode definir o método da execução, mas não define o sentido da chegada. O fim da corrida não pertence ao carrasco, pertence ao Senhor. Guardei a fé, e aqui o ar da cela parece ficar ainda mais denso, porque no fim das contas é isso que o inferno sempre tenta arrancar, não apenas a vida física, mas a confiança perseverante no Filho de Deus. E Paulo, com correntes nas mãos, testemunha que a fé pode ser guardada até quando o corpo já se inclina para a terra. Só que ele não para na retrospectiva, porque a esperança cristã nunca termina no inventário do passado, ela sempre aponta para o encontro futuro. Em 2 Timóteo 4:8, ele continua: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Isso abre a cela para o horizonte eterno. Repara na força dessas palavras, o império pode emitir sentença injusta, mas existe um justo juiz acima de César, e a última avaliação sobre Paulo não sairá da boca de Roma. Sairá das mãos do Senhor, aquele mesmo Senhor que vive, intercede, reina, e voltará. A coroa da justiça não é recompensa para mérito autônomo, é o prêmio da união perseverante com Cristo, é a consumação da fidelidade produzida pela graça. E o mais belo é que Paulo não fecha essa esperança em si mesmo, ele a estende a todos os que amam a sua vinda, como se olhasse pela fresta da cela e enxergasse a igreja inteira atravessando os séculos. Talvez nesse momento ele se lembre de outra carta, escrita anos antes, também da prisão, mas carregada de alegria indomável, quando disse aos Filipenses, em Filipenses 1:21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isso só pode ser dito por alguém cuja definição de vida já não está centrada na autopreservação. Para mim o viver é Cristo, então cada dia restante na terra ainda possui propósito, ainda pode servir, ainda pode abençoar, ainda pode fortalecer irmãos. E o morrer é lucro, não porque a morte seja doce em si mesma, mas porque atravessada pela ressurreição ela se torna passagem para estar com o Senhor. Ele mesmo continua, em Filipenses 1:23, tenho desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Muito melhor, não pouco melhor, não filosoficamente mais elegante, mas muito melhor, porque o centro da esperança não é escapar da dor apenas, é estar com uma pessoa, com Cristo. Ao mesmo tempo, Paulo não fala como homem cansado da humanidade no sentido amargo, ele não despreza a continuidade do serviço, porque no versículo seguinte admite que permanecer no corpo é mais necessário por causa dos irmãos. Então a esperança futura não o torna indiferente ao presente, pelo contrário, o faz mais útil, mais generoso, mais estável. Agora imagina essa cela recebendo a visita de Lucas, ou de algum outro cooperador fiel, trazendo notícias da igreja, levando instruções, talvez secando discretamente os olhos ao ver o estado do apóstolo. E Paulo, longe de se afundar em autopiedade, pede coisas simples e humanas, como capa, livros, pergaminhos, porque a fé da ressurreição não elimina a humanidade, ela afirma na esperança. Em 2 Timóteo 4:13, ele diz, quando vieres, traga a capa que deixei em Troade, também os meus livros, especialmente os pergaminhos. Que cena preciosa! Um homem perto da morte ainda sente frio, ainda valoriza a leitura, ainda deseja a palavra por perto, e isso destrói toda noção falsa de espiritualidade desencarnada. O Cristo ressuscitado não ensinou Paulo a desprezar o corpo, e sim a entregá-lo sem idolatrá-lo. Por isso a capa importa, os pergaminhos importam, os irmãos importam, a missão importa, e a morte não recebe permissão de transformar tudo em absurdo. Mas a carta também conhece o gosto amargo do abandono, e aqui ela conversa com o coração de quem teme sofrer sozinho no vale final. Em 2 Timóteo 4:16, Paulo escreve, na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram. Isso fere, isso pesa, isso mostra que até gigantes da fé conhecem corredores vazios e ausências dolorosas. Contudo ele não estaciona na mágoa, ele não faz da solidão o último capítulo, porque no versículo 17 ele ergue a cabeça e diz, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças.
Essa frase inteira poderia sustentar uma noite escura, porque quando o humano falha, o Cristo exaltado não se ausenta. O Senhor permaneceu ao meu lado, não como memória inspiradora apenas, mas como presença fortalecedora real, e me deu forças. Não forças abstratas para discursos teóricos, mas forças concretas para testemunhar, suportar, perseverar, terminar a corrida sem negar o nome. A cela romana então deixa de ser apenas cenário de perda, ela vira santuário de presença. E aqui a história se aprofunda, porque o tema não é somente como morrer sem pânico, mas como viver os últimos passos debaixo da companhia do Cristo vivo. Talvez Paulo feche os olhos por um instante e veja Estevão na memória, aquele primeiro mártir cuja morte ele um dia aprovou em trevas, mas cuja visão agora ilumina o fim do apóstolo. Porque em Atos 7, 55 e 56, Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Em pé à direita de Deus, que detalhe poderoso, como se o Cristo entronizado recebesse o seu servo na hora do impacto final. E Paulo, que agora pertence a esse mesmo Cristo, sabe que a morte não o fará cair no vazio, ela levará ao encontro do Senhor justo e vivo. E talvez, entre uma pausa e outra, ele recorde também as palavras escritas aos Romanos, palavras que agora voltam como pão repartido para a própria alma, em Romanos 8, 38 e 39, pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Percebe, a morte aparece na lista, mas aparece destronada. Nem morte nem vida, e isso ecoa pela prisão como martelo santo, porque a morte já não é senhora da aliança, ela não consegue arrancar o crente do amor de Deus em Cristo. Pode tocar o corpo, pode interromper a respiração, pode impor luto aos que ficam, mas não pode separar o santo do seu Senhor. Por isso Paulo não fala como estoico, ele fala como homem agarrado a uma união indestrutível. E essa união foi comprada pela cruz, confirmada pela ressurreição, aplicada pelo Espírito, guardada pelo Cristo que intercede à direita do Pai. Agora a narrativa fica ainda mais terna, porque o velho apóstolo pensa em Timóteo não apenas como destinatário, mas como filho que precisa vencer a vergonha e permanecer firme. Então ele volta ao centro do Evangelho e escreve em 2 Timóteo 1,10: Cristo Jesus destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Destruiu a morte, e veja, isso é dito enquanto a espada ainda pode cair. A destruição da morte não significa ausência imediata de martírio, significa que ela perdeu sua soberania definitiva, seu ferrão condenatório, seu trono espiritual. Trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho, então o que ilumina a cela não é otimismo temperamental, é revelação. A vida futura não é conjectura humana, é realidade trazida à luz pelo Cristo que saiu do túmulo e subiu ao céu. Talvez Timóteo, ao receber a carta, pare por um instante, respire fundo, e sinta as palavras do Pai na fé tremendo em suas próprias mãos. Porque ler isso não seria apenas receber instrução ministerial, seria tocar o testemunho de alguém que estava encarando a morte de frente e ainda assim falando como vencedor em Cristo. E então a história se abre para nós, porque não estamos lendo apenas a despedida de um apóstolo, estamos ouvindo como a ressurreição reorganiza a alma quando a noite aperta. Paulo não conhece um Cristo simbólico, ele conhece o Senhor vivo que permanece ao lado e dá forças. Isso significa que a esperança cristã diante da morte não é uma anestesia emocional, nem uma negação da dor. É uma reinterpretação radical da realidade, na qual o corpo pode ser entregue, mas a pessoa permanece segura em Cristo, aguardando redenção plena prometida. Se você olhar para essa cela com cuidado, verá vários fios do grande tecido bíblico se encontrando no mesmo ponto. O ressuscitado de Lucas 24, o Senhor adorado por Tomé em João 20, o Cristo elevado de Atos 1, o intercessor de Hebreus, o vencedor de 1 aos Coríntios 15, todos estão presentes aqui, sustentando Paulo em seus últimos passos. O homem que escreveu, em 2 aos Coríntios 4,14, sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus, agora se apoia nessa mesma certeza. Não como tese para púlpito apenas,
mas como travesseiro para a noite antes da espada. E se a espada vier, ela não tocará a parte mais funda da promessa, porque o Senhor justo dará a coroa naquele dia. E se a espera se prolongar, o Senhor permanecerá ao lado e dará forças. Em ambos os casos o centro continua sendo Cristo. Talvez seja isso que torna essa narrativa um tesouro escondido para quem ficou até o fim, porque ela nos mostra não apenas que Jesus venceu a morte em termos cósmicos, mas como essa vitória desce até uma cela, até um velho corpo cansado, até um coração humano que sabe que a hora se aproxima. E aqui existe consolo para quem teme morrer, mas também para quem teme envelhecer, enfraquecer, perder mobilidade, depender de outros, sentir a sombra do fim se aproximando devagar. Paulo nos mostra que a dignidade final do crente não está na força física preservada, mas na comunhão inquebrável com o Senhor vivo. Se o seu coração treme ao pensar na hora extrema, escute de novo: o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. Isso significa que a morte do santo não acontece num corredor sem presença. O Cristo exaltado sabe chegar até o lugar onde ninguém mais consegue entrar. Se você carrega luto por alguém que morreu em Cristo, essa cela também fala com você, porque ela revela como um servo pode atravessar o vale não como quem cai no nada, mas como quem parte para estar com Cristo, o que é muito melhor, enquanto aguarda, com todo o povo de Deus, a ressurreição do corpo no grande dia. E se você ainda vive como se a fé servisse apenas para dias leves, a prisão de Paulo corrige essa ilusão com ternura e firmeza. O Evangelho foi feito para hospitais, cemitérios, tribunais, corredores frios, noites de abandono, e horas em que o coração precisa de mais do que slogans. No fim da carta, a esperança explode mais uma vez. Em 2 Timóteo 4,18, Paulo afirma: o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja glória para todos sempre. Amém. Repara bem, livramento aqui não significa necessariamente escapar da execução. Significa chegar seguro ao reino. Isso é precioso demais, porque o santo pode não ser livrado de cada espada histórica, mas será levado a salvo ao reino celestial. O mal não terá a palavra final sobre sua história. O reino terá, o Senhor terá, a glória terá. Então guarda essa cena no coração: uma prisão, correntes, abandono humano, frio, livros, capa, lembranças, expectativa de morte. E no centro de tudo um homem sustentado pela certeza de que Cristo destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Quando a sua noite apertar, lembre-se dessa cela. Quando o medo do fim tentar dominar sua imaginação, lembre-se dessa coroa. Quando a solidão parecer insuportável, repita com Paulo que o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. E quando alguém perguntar como um cristão encara a morte sem mentir sobre a dor, você pode responder apontando para esse velho apóstolo. Ele não negou a espada, mas também não a chamou de trono, porque já conhecia um rei maior, vivo, justo, presente e glorioso. Que essa peça escondida eleve o desenho no seu coração, porque o Cristo que ressuscitou não apenas promete um futuro distante. Ele fortalece agora, acompanha agora, intercede agora, e no dia final dará a coroa da justiça a todos os que amam a sua vinda.